Boa tarde a todos. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que acessem o sistema de votação para confirmarem suas presenças. Já confirmando aqui, vereador Silvio, vereador Mantel, vereador César, vereador Zeca, vereador Caminha, vereador Gilson, vereador Marcos da Rosa. Senhores vereadores, de conformidade com o artigo 89 do Regimento Interno, passamos a ouvir de pé a execução do hino do município de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro, que chegou e desbravou tuas riquezas, e tanto brilhou os teus caminhos, e sempre preservou tuas belezas. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo livro do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz no peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Não. Convido o vereador Silvio Zimmermann para fazer um momento bíblico. Senhor presidente, leia o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Obrigado, vereador Silvio Zimmermann. Convido agora para fazer a leitura do momento da reflexão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o vereador Caminha. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, quem nos acompanha pela TVL. Estatuto da Criança e do Adolescente, seu artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária e ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Caminha. Convido agora o segundo secretário da mesa, vereador Gilson de Souza, para que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 12 de maio de 2020, resumo do expediente. Correspondências recebidas, respostas à Secretaria da Segurança Pública, Associação dos Municípios, Vale do Itajaí e da Casa Civil em resposta a preposições dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Ofício
do Executivo, ofício GAPREF número 205, comunicando a sanção e encaminhamento das leis números 8.859, 8.860, 8.861, 8.862 e 8.863. A diretoria legislativa. Ofício GAPREF número 206, em resposta à proposição dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Ofícios financeiros da Caixa Econômica Federal, ofício número 258/2020, comunicando a liberação dos recursos financeiros em favor do município de Blumenau no valor de R$ 8.999.226,01 no âmbito do programa Finisa. A Comissão de Finanças. Ofícios diversos da AGIR, Agência Intermunicipal de Regulação da Médio Vale do Itajaí, encaminhando nota técnica no 02/2020, que trata do relatório final da Comissão Especial sobre a viabilidade de alteração da cobrança de tarifa de água e esgoto, em suas consequências na tarifa de coleta de lixo, cobrança de Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau, SAMAI. Da Câmara Municipal de Criciúma, ofício 1/2020, solicitando apoio no sentido de defender o retorno do transporte coletivo em todo o estado de Santa Catarina. A mesa diretora. Matéria do Legislativo, emenda aditiva ao projeto de lei número 7.963 de 2019, de autoria do vereador César Sim. A diretoria legislativa. Indicações dos vereadores Adriano Pereira, Alexandre Caminha, Alexandre Matias, Almir Vieira, Bruno Cunha, César Sim, José de Souza, Zeca Bombeiro, Jovino Cardoso Neto, Marcos da Rosa, Odemar Becker e Silvio Zimmermann. Ao Executivo. Requerimentos de pesar do vereador Adriano Pereira, número 378, do vereador Odemar Becker, número 398, do vereador Silvio Zimmermann, número 393. Despacho como requer. Matéria da ordem do dia, redações finais em única discussão e votação, a redação final do projeto de lei complementar número 1867. A ordem do dia. Atas em única discussão e votação, as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do mês de abril. A ordem do dia. Projetos. Em segunda discussão e votação, os seguintes projetos. Projetos de lei complementar 1937, de autoria do Poder Executivo, que altera as leis complementares número 740, de 18 de janeiro de 2010, e número 660, de 28 de novembro de 2007, e dá outras providências, bem como sua emenda número 1, observação, emenda de autoria do vereador Alexandre Matias. Projeto de lei número 8.042, da autoria do vereador Odemar Becker, que dispõe sobre a celebração de convênios privados para investimentos na promoção de saúde mental e emocional de crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Blumenau, bem como sua emenda número 1. A ordem do dia. Requerimentos do vereador Adriano Pereira, número 373, do vereador Alexandre Caminha, número 372, do vereador Alexandre Matias, números 379 e 399, do vereador Bruno Cunha, 380, do vereador Jürgen Mantel, números 381 e 382, do vereador Marcos da Rosa, número 374. A ordem do dia. Feita a leitura do expediente, damos sequência, então, à nossa reunião. Lembrando que já foi feito um acordo em plenário com votação e nós vamos fazer a inversão da pauta. Dessa forma, nós vamos iniciar com as devidas votações dos projetos e também, se porventura alguém tiver requerimentos para entrar pela ordem do dia. Eu entro pela ordem do dia com os requerimentos 400, 401, 402. Ouço o vereador Bruno Cunha. Presidente, pela ordem, apenas para incluir aqui a moção de repúdio número 54, para que seja inserida na ordem do dia. Obrigado. Consulto o plenário e para a inclusão dos requerimentos 400, 401, 402 e a moção 54 de repúdio do vereador Bruno Cunha. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Comunico o recebimento da mensagem número 33 de 2020. E encaminho à Comissão de Constituição e Justiça. Senhores vereadores, votação. Ouço pela ordem, vereador Alexandre Caminha. Presidente, inclusão na ordem do dia, requerimento 403/2020. Consulto o plenário para a inclusão na ordem do dia do requerimento número 403. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Incluído na ordem do dia.
Passo os trabalhos da mesa ao presidente Marcelo Lanzarin. Muito boa tarde, senhores vereadores. Obrigado, vereador Almir, vereador Gilson, que iniciaram os trabalhos. Vamos, então, dar andamento à votação. Agora nós, a princípio, apreciaremos em redação final, ou melhor dizendo, em única discussão e votação, a redação final do projeto de lei complementar 1867. Em discussão, em votação. Mas o do executivo? Nome, vereador Almir, que acrescenta artigo 44 na postura, aquela modificação que foi feita. Ah, tá. Ah, tá aqui, desculpa, aqui na minha frente eu não vi. Quanto o quê? Foi o vereador Adriano, cadê? aprovado, então, e a sanção do executivo. Só aguardando o voto do vereador Marcos da Rosa. É uma redação final, vereador Adriano. Só redação final. Não, ainda não. Vou dar uma falada para eles, então. Na verdade, eu ia trazer a ideia agora aqui para a gente debater, mas... Aprovada então, e a sanção do Executivo, eu consulto os senhores vereadores para a votação englobada das atas constantes, ou melhor dizendo, das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do mês de abril, em votação englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então nós vamos em votação englobada, senhores, as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do mês de abril. Ok, aprovadas então, e a diretoria legislativa para as providências. Agora então, em segunda discussão e votação, emenda número 1 ao projeto de lei complementar 137, de autoria do Executivo, que altera as leis complementares 740, 660 de 2007 e da outras providências. Ok, emenda então sugerida pelo parecer jurídico para sanar vício. Em discussão, em votação. Emenda número 1 ao projeto 1937.
Opa. Emenda aprovada e incorporada ao projeto. Agora, então, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 1937, incluído a emenda número 1 em discussão, em votação. O Jovino está entrando também na sessão, né? E o Ok, projeto aprovado e a comissão de redação final. Em segunda discussão e votação, emenda número 1 ao projeto de lei 8.042, emenda para sanar vício, emenda de autoria do vereador Demar Becker, que dispõe sobre a celebração de convênio privado para investimento na promoção da saúde mental e emocional das crianças e adolescentes na República de Ensino de Blumenau. Em discussão, em votação, emenda número 1 ao projeto de lei 8.042. Emenda aprovada e incorporada ao projeto. Em segunda discussão e votação, então, o projeto de lei 8.042, de autoria do vereador Odemar Becker, que dispõe sobre a celebração de convênio para a promoção da saúde mental e emocional das crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Blumenau. Em discussão, em votação. Tem algum requerimento em destaque? Não? Projeto aprovado e a comissão de redação final. Senhor presidente, Ouço pela ordem, vereador Ito. Requerimento de voto de pesar ao senhor Albino Poleman pelo seu recente falecimento, mais um morador da nossa região das Itopavas. Requerimento 404, 405 e 406. Ok, despacho como requer. Mas os outros não é de pesar. Ah, os outros? Ok. Ok, então consulto os senhores vereadores para a inclusão na ordem do dia dos requerimentos 404, 405 e 406, de autoria do vereador Ito. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimentos incluídos, então, à ordem do dia.
Algum deles em destaque, vereador Ito? Não? Nenhum deles? Vereador Adriano? 373. Ok, então, somente votação, então, senhores, somente para votação englobados os demais requerimentos constantes da ordem do dia, exceção do requerimento 373, de autoria do vereador Adriano Pereira. Os demais em votação englobada, senhores. Tem mais repúdio que o Bruno entrou. Não, somente requerimentos, vereador Becker, aprovados e a diretoria legislativa para providências. Vereador Adriano, Vossa Excelência quer discutir o requerimento, então, 373. Vereador Adriano Pereira. Colegas vereadores, queria aqui falar rapidamente sobre o requerimento 373. Lamentavelmente, fazer mais um requerimento. Vereador Gilson, novamente falar da Rua Tereza Marta Matos. Vossa Excelência também é conhecedor do assunto. A Rua Tereza Marta Matos, há muito tempo nós viemos cobrando uma simples manutenção, líder do governo, no calçamento, na pavimentação daquela rua. Rua que foi feita anos atrás com muito sacrifício também, com muito esforço, através do programa de mutirão, os moradores, o pessoal que mora lá se sacrificou para poder fazer essa pavimentação, vereador Bruno. E a prefeitura não faz a manutenção e, além de tudo, permitiu que essa rua se transformasse na garagem da Blumob. Uma rua pública, residencial, se transformou na garagem a céu aberto da Blumob. E o que faz isso? Além do transtorno, que aqui não é o foco do requerimento, o transtorno que causa a rua lá que virou a garagem da Blumob, a rua é detonada constantemente pelos ônibus, vereador César Sim, e não está recebendo a manutenção. Passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, tem indicações aí já acumuladas, requerimentos, não sei mais com quem falar. Olha que a gente inclusive tem elogiado aqui muitas vezes o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos, mas eu não sei o que acontece, que me parece que a Rua Tereza Marta Matos sumiu do mapa da Secretaria de Manutenção, do Poder Público, eu não sei. E olha que ali se arrecada muito imposto. Tem os prédios ali, tem edifício, tem muita gente ali pagando imposto, contribuindo, pagando IPTU naquela rua, muita gente. E o devido retorno não vem sequer em forma de manutenção daquela rua. Então, quero aqui pedir, através desse requerimento, o apoio dos colegas vereadores, do líder do governo, para que realmente a gente possa dar uma resposta com relação a essa novela que se arrasta lá na Rua Tereza Marta Matos, uma transversal ali da José Reuter, atrás ali nos fundos do Terminal da Velha, porque não dá. Simplesmente os moradores, repito, se sacrificaram, lutaram para ter a rua pavimentada, a prefeitura permitiu fazer a garagem da Blumob na via pública, né, como tem também, me parece, estão usando aquela lá ainda cedida pela prefeitura na Ponte Salto e outros locais aí, né, que é uma vergonha a empresa de ônibus não providenciar uma garagem para os seus ônibus e usar a via pública residencial para estacionar os ônibus. E além disso, detonar a pavimentação da rua e a prefeitura nem para arrumar ou cobrar a responsabilidade da empresa, que acho que, como é ela que mais tem causado estragos lá, ela que devia de fazer essa manutenção ali do governo. De repente, né, quem sabe? Mas enfim, o que a gente quer é uma solução lá para aquele problema lá, porque realmente tem uma lateral, inclusive lá está toda detonada. A gente passa por lá constantemente e realmente a gente é cobrado pelos moradores lá. Então, fica aqui a nossa reivindicação mais uma vez. Rua Tereza Marta Matos, rua oficial, rua placa verde no mapa de Blumenau. Obrigado. Ok, então, feita a discussão pelo autor, vereador Adriano Pereira, em votação, então, senhores, o requerimento 373. Só um minuto, senhores, agora sim.
eu te agradeço. Até eu voto em ti se fizer aquela... Se ele conseguir colocar a placa amarela, né, isso aí, nós estamos... Até eu voto nele. Não, eu voto em ti. Eu deixo votar em mim, voto em ti. É, porque você foi a igreja que ele está falando também, né? A Santa Paulina, né? Não, o Joguinho vai em todas as igrejas. Agora eu vou alugar uma pecinha lá em casa, eu vou abrir uma igreja. Porque o projeto, quando tiver colocado para a igreja, não vai pagar tributo. Aprovado, então, e a diretoria legislativa para providências. Temos uma moção de autoria do vereador Bruno Cunha, moção de repúdio ao governo do Estado, moção número 54. Em discussão, vereador autor, vereador Bruno Cunha. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde à comunidade que nos acompanha. Eu trago aqui uma reivindicação de várias pessoas, não só da nossa cidade, mas da nossa região, sobretudo os proprietários, as pessoas que participam, professores, trabalhadores, né, dos cursos denominados de cursos livres, que seriam os cursos educacionais de idiomas, de artes, de teatro, de música, dentre outros. O que está acontecendo? O governo do estado de Santa Catarina está se negando a dialogar com essas pessoas, que estão sendo completamente afetadas pela questão econômica. E aí fica a seguinte reflexão: se com devidos cuidados a possibilidade de frequentar, além de supermercados, de bancos, mas também igrejas, academias, eu também acho que com os devidos cuidados tem que ter a possibilidade em relação a esses estabelecimentos, até porque muitas dessas aulas são aulas, vereador Zeca, individualizadas, são com menos público. Então eu peço a sensibilidade dessa casa, que nos pediram essa ajuda. Eu acho muito importante a Câmara Municipal de Blumenau, de forma unânime, aprovar com o voto de todos os colegas, e tenho certeza que teremos essa ciência, essa sensibilidade de vocês, para que a gente possa encaminhar isso em relação ao governo do Estado e pedir, sobretudo, que o governo do Estado, que os nossos deputados também possam interferir, para que dialogue com essas pessoas, com esse setor e com esse segmento que precisam ser escutados e que estão sofrendo muito. Nós temos que ter um respeito profundo com a nossa população, entendermos a necessidade do desenvolvimento econômico e a necessidade de encontrarmos, de forma equilibrada, medidas para a saúde da população, mas também para o desenvolvimento econômico. Então, nesse sentido, atendendo aqui uma demanda que me chegou pela minha amiga Luana, e faço essa referência, e parabenizando todas as pessoas que estão mobilizadas, tenho certeza que terei o voto favorável e que essa casa possa fazer, presidente, esse encaminhamento à Assembleia e fazer esse pedido, uma moção de repúdio à postura de falta de diálogo, de ausência de diálogo e a necessidade do governador do estado de Santa Catarina representar essas pessoas que geram economia, que geram impostos e que são tão importantes para o nosso desenvolvimento. Obrigado à atenção de todos. Ok, vereador Odemar Becker, vereador Bruno, autor da moção. Se ele autoriza, vereador, então, Becker, para fazer a discussão, o vereador Odemar Becker. Quero aqui comentar ao nosso novo vereador Bruno, dizer que é importante essa moção de repúdio. Nós temos grandes problemas na nossa cidade, as empresas estão quebrando. Eu tive a oportunidade de fazer visitas em vários locais aí, e realmente Blumenau está quebrando. E também nós temos uma preocupação muito grande. Nós temos as escolinhas de futebol society na nossa cidade, nós temos quase 100 escolinhas. E essas crianças estão ficando ansiosas por não ter um espaço para poder fazer suas atividades. As escolinhas de futebol society é muito importante para essas crianças, devido não tem aula, essas crianças não têm onde ficar. Então nas escolinhas seria importante que também o governo analisasse e desse essa liberação para que essas crianças possam também fazer seus treinos e não ficar, às vezes, lá abandonadas sozinhas e outras pessoas adotando elas, levando para o caminho errado. Então, eu quero dar os parabéns, Bruno, e dizer que o nosso governador também devia tomar um caminho e também liberar o espaço para que os professores possam treinar essas crianças na área de futebol society e de campo, porque enquanto a criança está no esporte, não tem ninguém adotando. Obrigado, vereador Odemar Becker. Não havendo mais inscritos, então, em votação, a moção número 54, de autoria do vereador Bruno Cunha.
só encaminhar a comissão. Constituição. Vereador Caminha, seu voto. Vereador Marcos da Rosa. Ok. Ok. Também com voto sim do vereador Marcos da Rosa e do vereador Alexandre Caminha. É isso, vereador Caminha. Voto sim, aprovado então. E a diretoria legislativa para providências. Pela ordem, senhor presidente. Ouço pela ordem, vereador Almir Vieira. Senhor presidente, gostaria que se incluísse na ordem do dia projeto de lei que determina a concessão de desconto aos alunos pelos estabelecimentos educacionais em razão da não realização de aulas curriculares presenciais no período que menciona. Rapidamente explicando, existem matérias onde tem laboratório, onde tem aulas que tem que estar presente, não tem como ser via online ou coisa parecida. Essas aulas não estão sendo feitas, então, para tanto, eu solicito que seja feito um desconto dessas aulas nas mensalidades. Esse é o teor do projeto de lei. Ok, vereador Almir, eu recebo e encaminho à Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, pela ordem. Ouço pela ordem, vereador Alexandre Matias. Apresento o projeto que declara de utilidade pública a Liga Catarinense de Voleibol. Ok, recebo também, vereador Matias, e encaminho à Comissão de Constituição e Justiça. Senhores, essa era a matéria constante da ordem do dia. Eu gostaria de suspender a sessão temporariamente 5 minutinhos antes de nós darmos início à falação dos colegas vereadores, apenas para deliberarmos algumas questões de rotinas internas aqui da casa. Então, decreto suspensa a sessão temporariamente. Muito bem. Muito bem, vamos dar retorno então às atividades. Nesse primeiro momento, aos senhores vereadores farão uso da palavra. O vereador Bruno Cunha fará uso da palavra nesse momento, ele que representa a bancada do Cidadania pelo tempo de até 7 minutos. Eu gostaria antes, porém, de comunicar ao plenário o encaminhamento ao arquivo, em conformidade com o artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Blumenau, o seguinte projeto de lei complementar número 1942, então encaminhado ao arquivo. E agora sim, vamos ouvir então o vereador Bruno Cunha, que dispõe do tempo de até 7 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde à comunidade que nos acompanha. Eu gostaria de iniciar essa tarde saudando de uma forma muito carinhosa todos os profissionais da enfermagem do nosso município, da nossa região, do nosso país, que têm sido tão importantes nesse momento da pandemia. Os servidores da saúde de uma forma geral, mas especialmente os enfermeiros e as enfermeiras pela data, por hoje ser o Dia Internacional dos Enfermeiros e das Enfermeiras. E temos, em relação à nossa presidente, a deputada Carmen Zanotto, que é enfermeira também,
o exercício dessa profissão e essa saudação a todos esses profissionais da saúde que têm se dedicado muito e trabalhado muito para que nós possamos ter cuidado e segurança nesse momento tão difícil em relação à pandemia. Então, sei que faço aqui, não apenas em minha, mas na voz de todos os colegas parlamentares dessa casa, essa importante, né, saudação e homenagem, parabenização a esses profissionais. Gostaria aqui, presidente, de também dizer que é muito bacana quando nós temos o sentimento de pertencimento. Os colegas, a comunidade acompanharam. Em 2018, quando teve uma votação aqui polêmica e eu não segui a orientação do meu partido político, eu fiquei, até a mudança da janela partidária, no mês de março desse ano, eu fiquei de final de 2018, vereador Ito, até março de 2020, sem participar de uma única reunião partidária. Então isso foi difícil e é muito difícil para a gente, até para a construção política de pessoas interessadas. Foi um momento muito complicado. E eu há pouco tempo fiz a minha mudança partidária e eu estou completamente feliz e envolvido em relação a isso. E gostaria de citar, porque a gente tem uma foto aqui, que um artigo que nós desenvolvemos, inclusive que cita essa casa, com as medidas que foram tomadas, presidente, em relação à tecnologia, né, foi publicado no site nacional do nosso partido, onde fala sobre os desafios de um mandato conectivo em tempo de pandemia, dizendo, por exemplo, das duas pandemias, uma da saúde e a outra pandemia política que o país hoje vive, né? Que é uma verdadeira pandemia política, onde parece que as pessoas, porque um lado tomou um posicionamento, o outro quer agir de uma forma diferente, então se politizou muito o problema da saúde, criando duas pandemias, a da saúde que existe, que é global, e a política que a gente tem convivido aí, infelizmente. E mais do que nunca, eu acho que a gente tem que ter uma postura aqui diplomática e uma postura resolutiva em relação aos problemas. Eu tenho a minha posição de independência, todos sabem, faço o meu papel de fiscalização, exerço essa atribuição que todos nós temos, mas procuro sempre, né, fazer as conexões que possam ajudar num momento tão difícil que a gente vive. Então fizemos essa questão e preciso aqui compartilhar que é muito bom quando a gente de fato está num lugar onde a gente se sente pertencente, onde a gente tem um conjunto de pessoas que pensam de forma parecida, e eu sempre faço destaque porque de fato a deputada Carmen tem feito um trabalho brilhante. Eu acho que isso é um reconhecimento de todos e tem muito nos orgulhado e nos incentivado e respondido todas as demandas que nós procuramos para saber melhor as situações lá em cima e darmos também as respostas para a comunidade que tanto, né, nos questiona. Também quero aqui dizer que fizemos algumas indicações, algumas reivindicações dos ciclistas da cidade, sobre alguns estudos em relação ao corredor de ônibus. Aguardamos as respostas do Executivo, vereador Adriano, que já foram encaminhadas no início da questão da pandemia. Tem estudos que estão para ser realizados, mas nós aguardamos essas respostas. E até destacar que, inclusive, vários locais estão incentivando, né, bicicletas contra o vírus, a ideia francesa pós-confinamento. A gente tem uma matéria aqui, um artigo muito interessante. Reino Unido investe para incentivar o ciclismo nesse momento. E eu acho que essas discussões de políticas públicas que estão sendo tomadas em outros lugares devem ser promovidas aqui também. Então nós fizemos todos os encaminhamentos como vereador, através das indicações. Sabemos que alguns grupos, né, ligados a essa demanda, essa bandeira e essa causa, também fizeram manifestações em relação ao Executivo, mas ainda estamos todos aguardando um posicionamento e uma resposta. E gostaria, vereador Alexandre Matias, que isso fosse analisado com bastante carinho, né, e dado uma resposta positiva ou negativa em cima de critérios, mas realmente respondido às pessoas que estão mobilizadas aqui em relação a essa temática. E queria ainda dizer que estive há pouco na prefeitura, a gente tem uma foto com o diretor de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Blumenau, o Charles Schwank. Quero parabenizar aqui em tribuna o Executivo por este posicionamento específico, de dizer que ano passado eu entrei nessa casa com um projeto que previa que os cargos comissionados têm que ter, na verdade, qualificação técnica, né? Logo depois que a gente apresentou, foi feito lá um decreto do prefeito, não passou aqui no sistema interno, e muitas coisas a serem averiguadas, vereador Ito, porque tem alguns, me desculpe, mas tem alguns cargos comissionados aí que para mim não passam nesse critério técnico em várias questões. Mas esse aqui, sim, é um grande exemplo e é uma bola dentro, sim, e eu não tenho problema nenhum. Às vezes as pessoas, vereador Gilson, têm dificuldade até com esse assunto e até nos colocam, né? O Bruno é um vereador de oposição. Eu sou um vereador de posição.
eu tenho uma posição que é a cidade de Blumenau, e eu sempre tive. Quando tive na base do governo, enfrentei partido, enfrentei governo pelas minhas posições, e eu não vou ficar aqui criticando as coisas que são boas para a cidade. E eu fico feliz por amar a cidade de ver medidas como essa. Então você trazer alguém, né, do tamanho do Charles, da envergadura que tem na história empresarial, presidente, do Charles Schwank, que tem muito a contribuir, que teve tantos anos aqui na frente da CIB, num momento em que a gente mais do que nunca precisa desenvolver a economia para a administração pública, é um ponto certo do prefeito Mário. Eu não tenho problema nenhum, parabéns ao prefeito, fez a situação certa aqui, fez a situação correta em relação a isso. E mais, estive lá conversando, presidente, porque aqui presido uma comissão integrada do meio ambiente, da agricultura, da indústria e do comércio, e tinha me responsabilizado com os outros vereadores integrantes, vereador Almir Vieira, vereador Aldemar Becker, que procuraria o Charles, e temos a foto aqui registrando, e fui até a prefeitura para a gente dialogar e para a gente procurar, vereador Alexandre Caminha, medidas que sejam possíveis aqui para a gente enfrentar esse momento. Eu respeito muito a questão da constitucionalidade, os projetos que a gente tem visto em outras cidades, por mexerem nas questões tributárias, acabam que ultrapassam as nossas competências, então a gente encaminha anteprojeto. Todo mundo sabe aqui as dificuldades quando não se é vereador da base com anteprojetos, ficam lá parados, estocados, né? Temos vários desses casos aqui, não sou o único que tem essa situação, mas eu estou tentando construir, eu não estou fazendo aqui a política da agitação, eu estou procurando construir do legislativo com o executivo, vereador Alexandre Matias, para que a gente possa, com bastante civilidade, com bastante inteligência, vermos os casos de sucesso que estão acontecendo em outros municípios e discutirmos aqui. E acho que a gente pode sim fazer essa construção de forma conjunta. Então procurei o executivo para a gente procurar as alternativas para os problemas da nossa cidade. Eu autorizo aqui as falas dos vereadores Alexandre Caminha e Alexandre Matias, os dois Alexandres. Ok, vereador Bruno, apenas para esclarecimento que os dois já estavam posicionados antes do término da fala do vereador, portanto, vamos ouvir o vereador Alexandre Caminha e o vereador Alexandre Matias na sequência e à parte. Vereador Bruno, quero parabenizar Vossa Excelência, até porque é um momento difícil que a gente vive, momento único, né? Nós ficaremos marcados para sempre como sendo os vereadores da época da pandemia e que algumas ações, infelizmente, não conseguimos, enquanto vereadores, dar esses encaminhamentos. É hora de nós começarmos a tentar esbravejar sobre o Pacto Federativo. É impossível que os municípios não se unam para tentar fazer com que a gente possa trazer de lá, de Brasília, dos R$100 que nós investimos, apenas 17 volta para o município de Blumenau. Era o momento de nós estarmos revendo tudo isso em função dessa pandemia. Mas, infelizmente, como bem disse Vossa Excelência, né, a pandemia virou uma pandemia política, uma pandemia de saúde, que é muito mais grave do que a pandemia política, e é uma vergonha para o nosso Brasil. Nós precisávamos usar desse momento para tentar levantar os municípios através do Pacto Federativo. Parabéns. Obrigado. Vereador Bruno, só aproveitar para parabenizá-lo pelo pronunciamento, principalmente no que tange a questão da nomeação do diretor de desenvolvimento econômico, Charles Schwank, uma pessoa extremamente gabaritada, já esteve no Poder Executivo, antes de ficar, se não me engano, por 15 anos como secretário executivo da nossa associação empresarial aqui de Blumenau, e que é uma pessoa extremamente gabaritada, eu o conheço bastante, sei da sua competência técnica, é a pessoa certa no lugar certo. Desejo sucesso a ele, precisar contar da Câmara de Vereadores, com certeza todos os vereadores estarão aí para poder auxiliá-lo. Obrigado. Obrigado aos vereadores. Acrescento aqui suas falas, combinado com o presidente, mais 2 minutos aqui para a conclusão do meu discurso nessa tarde, e reforçar exatamente isso, vereador Alexandre Matias. A importância da gente ter pessoas qualificadas. Esse é um momento onde a gente tem que encontrar soluções equilibradas das questões de saúde, mas também das questões econômicas. A gente vai ter 2 grandes problemas aqui, uma dos falecidos e a outra dos falidos. Já estamos tendo esses 2 problemas que são colocados, e a gente precisa, de forma inteligente, encontrarmos as soluções. E eu acho que é meu dever, pela postura política que eu tenho, de reconhecer quando as coisas são acertadas e, demais, de incentivar quando as coisas são acertadas, porque eu quero pessoas com este gabarito que estejam nos espaços públicos, porque ganha a população e ganha a comunidade. E quando alguém acertar, eu não vejo problema nenhum da gente reconhecer. Eu acho que a gente tem que gerar, inclusive, esse posicionamento na nossa vida pública. Vereador Ito, o senhor recentemente fez aquele trabalho todo de denúncias de fiscal. Por que eu não posso vir aqui dizer e parabenizar pela postura que teve?
né? Muitos veículos, inclusive de comunicação, se sai uma coisa negativa, pum, manchete. Agora uma coisa está positiva, por que não pode enaltecer que teve um trabalho, né, de um parlamentar e que tem, gente? Nós vivemos um momento tão difícil, de tanto ódio, de tanta raiva, é complicado estar na frente aqui, nesse momento, na vida pública. Os vereadores estão aí passando por um processo também intenso de mensagens da comunidade, tentando atender. Eu acho que a gente pode fazer uma política, nesse sentido sim, uma política de fazer esse tipo de reconhecimento. E não tem problema nenhum. E até quando saem algumas matérias, às vezes, a gente sabe que a polêmica ela gera, né? Ela gera visibilidade, gera venda, gera um monte de questão, mas reafirmar que eu não sou político de situação e de oposição. Eu sou político de posição. Tenho uma postura de independência, mas eu tenho uma posição. E tudo que eu quero, presidente, é poder vir mais vezes aqui na tribuna e elogiar. Agora, para também fazer as minhas cobranças aqui, quero dizer que amanhã farei novas visitas e que existe um problema muito grande. Falei semana passada, as políticas públicas aqui estão paralisadas na questão da proteção animal. A gente está tendo proliferação de colônias de gatos, com possibilidade de doenças aqui. Esse é um assunto de saúde pública e precisa que o Executivo dê uma atenção maior nisso. Eu vou insistir nessa cobrança e conto com o líder de governo nesse sentido. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Bruno. Nós vamos ouvir agora, então, pela bancada do PL, o vereador Ailton de Souza, o vereador Ito, que dispõe do tempo de até 7 minutos, vereador Ito, para o seu pronunciamento. Vereador Marcelo Lazzarini, boa tarde. Vou retirar a máscara pelo fator, mais uma vez explicando, gente, pelo decreto do prefeito, ao qual me permite não utilizar a máscara, nesse momento, pelo fator respiratório, fator cardíaco. Boa tarde, outros vereadores presentes, boa tarde a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL. Mais um dia muito importante aqui na nossa cidade. A gente sabe que final de semana os casos subiram assustadoramente. São mais 50 casos na nossa cidade. E eu quero, em cima disso, dar uma reforçada ao líder do governo, que eu recebi ontem, hoje na parte da manhã, 2, 3 ligações a respeito do fator do isolamento. Inclusive, ontem, um morador fez contato com o prefeito, pedindo ajuda ao prefeito. O prefeito disse que queria encaminhar a equipe hoje para visitá-lo em sua casa, mas deram um telefonema dizendo que não iriam. Ele é suspeito de Covid há mais de 20 dias e uma daquelas pessoas, o líder do governo, 2, 3 já fizeram contato comigo, que o prefeito tem dito que tem monitorando em casa, tem feito ligação, essa pessoa não foi nem sequer feito contato. E, com receio, hoje, na parte da manhã, fizeram contato com ele e mandaram ele ir até o CRAS da região para que lá ele pudesse fazer os encaminhamentos. Então, esse monitoramento não está sendo feito 100%, líder do governo. Infelizmente, ontem mesmo eu tentei por 7, 8 vezes fazer ligação ao CRAS e o telefone sempre ocupado. Então, eu peço encarecidamente, eu sei que de repente os servidores estão com receio, estão com medo, é compreensível, o risco é muito grande, mas que tenha alguém que responda por esses atos, que tenta fazer esses encaminhamentos, porque a população não aguenta mais. Esse cidadão está 20 dias passando fome em casa, os vizinhos entregando comida na porta da casa dele, e já com discriminação. Esse é um outro fato também que nós temos que ter a consciência da população blumenauense. Não discriminar essas pessoas que de repente deu positivo ou algo nesse sentido. A gente tem que tentar ajudar de alguma maneira. Eu acho que até esse encaminhamento, líder do governo, para atendimento e fazer exames nos AG, eu acho que um pouquinho precipitado. Nós temos diversas demandas nos AGs, que vai ocasionar um acúmulo muito grande de pessoas naquela localidade, onde com certeza vai aparecer muita discriminação. E essas próprias pessoas que têm esse problema, muitas vezes eles ficam com receio de sair à rua. Tá? E mais uma coisa também eu acho muito importante, essas vacinas que vão ser testadas aí, os testes do Covid-19, a possibilidade do governo, um pequeno exemplo. Hoje se fala em isolamento. Uma família tem 5 pessoas.
um membro da família, infelizmente, foi contagiado pelo Covid-19, isolamento em casa. Esse isolamento em casa, líder do governo, teoricamente, muito pouco vai funcionar. Por que eu digo isso, líder do governo? Se essa residência tiver só um único banheiro, que hoje não se tem uma precisão aonde que se pega, de que maneira que se pega, é inviável. As outras 4 pessoas que vão estar em casa vão ter complicação, teoricamente. Então, eu até achava o ideal, se houvesse essa possibilidade de ter um centro só para essas pessoas que realmente foram diagnosticadas positivo, que fiquem se tratando lá com um profissional à altura, porque em casa vai estar correndo risco mesmo, porque as próprias pessoas que estão em casa, algumas delas já foi aberto a possibilidade das empresas retornarem às atividades e eles têm ido trabalhar. Então, teoricamente, eles estão saindo de casa para o trabalho e pode acabar contagiando mais pessoas. E um centro principal para esse combate, eu acho que seria o ideal. Sei que estão elaborando alguma coisa nesse sentido agora, mas acho que o início seria importante, porque daí, fazendo esses testes nessas pessoas que já estão nesse ciclo, vai eliminar bastante essa possibilidade. Concedo a parte, presidente. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em a parte, vereador Alexandre Matias. Vereador Ito, dizer de que a Prefeitura também já teve essa preocupação e, aliás, o prefeito Mário anunciou hoje pela manhã, senhores vereadores, de que ele utilizará hotéis aqui da cidade para uma parcela específica da população, principalmente aqueles de menor renda, onde os imóveis em qual essas pessoas moram não tem a possibilidade de fazer um isolamento correto, né, pelo tamanho menor das residências, pela questão de, às vezes, ter somente um banheiro na residência, essas pessoas de baixa renda serão encaminhadas a este hotel, onde ali eles terão a qualidade e a possibilidade de ficar num isolamento completo, né, sendo atendido aí pelos serviços prestados, enfim, e tendo também o município a garantia de que aquele cidadão que testou positivo para o Covid está mantendo as regras de isolamento social. Obrigado, líder do governo. Agradeço sua fala e meu pronunciamento. Acompanhei também hoje atentamente, 6h30 da manhã também, essa notícia. Mas pergunto, líder do governo, se o prefeito municipal, no início dessa crise, tivesse chamado os 15 vereadores para tentar, dos vereadores, alguma sugestão nesse sentido, eu acho que essa seria a ideia ideal no início dessa crise. No início dessa crise, vamos isolar todos e vamos tentar comprar, adquirir testes para que faça maciçamente análise nas outras pessoas que estão suspeitas e tentar combater. Eu acho que faltou esse diálogo junto ao Legislativo, porque nós somos os vereadores que estão lá na rua, botando a cara na casa do povo, atendendo o povo, tendo as demandas da comunidade. A gente tem feito esse nosso trabalho, nós não paramos de trabalhar. E a reclamação vem para cima dos vereadores, muitos questionamentos. Então eu peço encarecidamente que seja feita uma logística correta, uma logística certa, benefício em cima dessas pessoas que realmente precisam, que tenham esse espaço nesses hotéis e que lá sejam feitas essas análises, esses exames e quem sabe, conseguir recuperar essas pessoas. Presidente, 2 minutinhos pela parte, por gentileza. Mais 2 minutos para concluir seu pronunciamento. Também, dando sequência, meu presidente, até eu recebi o ofício o retorno do ofício que eu encaminhei ao André. Parabéns, André, Meio Ambiente, antiga FAEMA, secretário, me deu um retorno, me passando a informação também, que o vereador Mantal tinha, até então, aqui nessa tribuna, falado alguma coisa nesse sentido também, que o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, irá fazer uma vistoria no local. Quando fizer essa vistoria, Polícia Ambiental o Meio Ambiente, a FAEMA, estará presente, eu também estarei presente. Só gostaria que o vereador Mantal, se pudesse me repassar, a ataque, ao qual o senhor tinha falado nessa tribuna, que tinha um ataque que já tinha sido acertado com o Ministério Público. Se pudesse me repassar esse ataque, eu lhe agradeceria, para eu poder levar para a comunidade. Dando sequência também, senhor presidente, hoje também aprovamos ali rapidamente 2 requerimentos, um muito importante, senhor presidente e vereadores, ao qual que diz o seguinte: solicita ao Poder Público Municipal cópia de todos os processos de subvenção concedidos através da Lei 8767/2019, publicada no Diário Oficial
2/10/2019. Cópia do plano de trabalho de todas as entidades, da prestação de contas, de toda a documentação para auxílio, concessão do auxílio financeiro. Em dezembro houve uma série de subvenções, recursos a entidades, senhor presidente. Eu recebi 2 ligações, me preocupou muito essas ligações, de entidade fazendo toma lá da cá. Espero que isso não esteja acontecendo. Eu vou visitar todas que ganharam subvenção, recurso público às entidades, vou verificar as obras com o plano de trabalho, onde realmente foi feito e apresentado, e pode ter certeza, vou trazer aqui nessa casa legislativa. Então, se tem alguém que fez esse toma lá da cá, vai prestar conta com esse vereador, pode ter certeza. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que na hora do repasse financeiro para as entidades, aparece um projeto, um plano de trabalho, chega lá na frente, não está aplicado aquele recurso e ninguém fiscaliza. Ninguém fiscaliza. O próprio Poder Executivo não fiscaliza. Amigo do amigo não vai fiscalizar. Mas meu trabalho é esse e eu vou fiscalizar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ito. Na sequência, vereador Adriano Pereira, pelo PT, ele que dispõe de 7 minutos para a realização da sua fala. Tá certo. Boa tarde, colegas vereadores, quem nos acompanha através da internet, da TVL, nas nossas redes sociais. Eu queria iniciar, na verdade, e até resumir a minha fala no dia de hoje a um tema específico. Há pouco, vereador Bruno, eu acompanhava pelas redes sociais a manifestação dos profissionais da saúde na área da enfermagem, inclusive com um grande boneco gigante lá na Esplanada, em Brasília, com um boneco, deve ser o Bolsoleco, né? Bolsoleco, com as mãos manchadas de sangue. E com a frase, vereador Caminha, eu acho que é do Bertold Brecht, eu não sei, agora não me recordo, a frase que diz: quem lava as mãos as faz em uma bacia de sangue. E a gente poderia fazer referência a isso aos maus exemplos que a gente vê daquele que se diz o comandante da nação, do nosso país, que não usa máscara, que não está nem aí, aliás, que diz, e daí? Que vai para a rua, faz aglomeração, enfim, não segue orientação nenhuma, nem dos próprios membros da sua equipe, nem do próprio ministro da Saúde, né, nem do ex, nem do atual. Aliás, recebi agora há pouco uma charge, né, ali até compartilhei com os colegas, do Bolsonaro, o filho dele, né, jogando videogame, e o ministro da Saúde com outro controle de videogame, só que o do ministro da Saúde não estava ligado, né? Então estava o Bolsonaro e o filho dele jogando videogame e o controle do ministro da Saúde nem plugado lá na TV não estava. É mais ou menos por aí. Mas enfim, eu quero focar aqui a minha fala, na verdade, na gratidão, no reconhecimento, na homenagem. Hoje comemoramos 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, a semana também voltada a homenagear e a lembrar dos enfermeiros, das enfermeiras, técnicos, enfim. E aqui, inclusive, minha esposa que é técnica de enfermagem, mas aqui quero realmente enaltecer, valorizar esses que realmente, vereador Matias, nós poderíamos chamar de mitos. Esses são grandes mitos, heróis, que estão sacrificando, colocando em risco as suas próprias vidas para buscar salvar vidas alheias, para salvar a vida do próximo. Muitos já ficaram pelo caminho, muitos desses profissionais, talvez muitos ainda poderão ficar, mas estão lá, cumprindo a sua missão, cumprindo com o seu juramento. E nos nossos hospitais, nas nossas unidades de saúde, em todos os cantos do mundo, aliás, e obviamente aqui no Brasil, no nosso estado de Santa Catarina, e não diferente aqui na nossa querida Blumenau. Então eu trouxe aqui também, com a ajuda da TVL, uma breve homenagem a todos estes no dia de hoje.
é enorme a chance de uma contaminação maciça de profissionais de saúde. Entre o recomendado e a realidade, falta até o mais básico. A situação é alarmante. Coragem. É o que eu mais preciso agora. Que eu tenha vigor para suportar a batalha. E que ela não tire do meu lado os que combatem comigo. Que a paixão pela minha profissão me guie nos momentos mais sombrios. E se um dia eu duvidar, me lembre que eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Para os que deixei em casa, eu peço proteção. Aos que contam com meus conhecimentos, uma cura. Aos que têm o poder de transformar minhas necessidades em realidade, ação. E o nosso trabalho, hoje tão reconhecido, não volte a ser esquecido. Eu estarei sempre ao seu lado. E eu conto com você até o fim desta jornada. Essa vai ser a maior batalha das nossas vidas. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim será. O ano da enfermagem nos lembra a importância desses profissionais. Eles precisam de dignidade. Compartilhe esse manifesto em nome da segurança e respeito à vida de mais de 2 milhões de profissionais brasileiros. Proteger a enfermagem é proteger a saúde do Brasil. Então, colegas, esses são os mitos, esses são os heróis, esses são aqueles que merecem o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, as nossas homenagens, ainda mais no dia de hoje, alusivo a essa lembrança, e que sejam sempre lembrados, valorizados, enfim. Caminho, é verdade. Eu, em off, conversava com Vossa Excelência e aqui pensando, será que o Bolsonaro também ficaria talvez uma semana ou duas, alguns dias dentro do hospital, sem usar máscara, sem tomar os devidos cuidados? Será que nesses locais ele também ficaria? Será que ele consegue se colocar no lugar desses profissionais para salvar vidas no nosso país? Acho que não. Mas se ele não consegue, vereador, senhores vereadores, ele que pelo menos se solidarize, ele que pelo menos dê o exemplo e mostre que ele está preocupado com a vida dos seres humanos, com a vida do povo brasileiro e com a vida desses profissionais. Porque quando a gente dá um mau exemplo no momento de pandemia, onde se orienta a usar a máscara, o álcool gel, evitar aglomeração, enfim, todos falam a mesma língua e apenas um vai ao contrário, é uma falta de respeito com esses profissionais, com quem coloca a sua vida em risco para salvar outras vidas, uma falta de respeito com o povo brasileiro, com quem está neste momento nos respiradores, nos hospitais, lutando para viver, com quem está neste momento tendo a dificuldade de não ter o pão para colocar na mesa, e por aí vai. É um mau, é um péssimo exemplo, mundial inclusive. Um péssimo exemplo, uma vergonha. Então fica essa reflexão no dia de hoje, das questões, infelizmente, do cenário político e de desgoverno do nosso país com os maus exemplos que vemos, mas fica aqui também, em meio a tudo isso, e acima de tudo isso, e principalmente acima de tudo isso, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e a nossa salva de palmas para vocês. É muito melhor ouvir palmas do que ouvir panelas, não tenho dúvida, é muito melhor. Palmas a vocês da área da saúde, em especial hoje, Dia Internacional da Enfermagem, a todos, né, extensivo a todos que neste momento estão fazendo a sua parte. Nesse momento, chamo o vereador Gilson de Souza, que dispõe do tempo de 7 minutos para a realização da sua fala. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, amigos que nos acompanham aqui na TVL. Eu tenho recebido diversas reclamações, vereador Caminha, e aqui quero inclusive incluir também o senhor, Vossa Excelência, que tem conhecimento nessa área,
com relação às faculdades. Ex-alunos meus que hoje estão na faculdade, infelizmente, eles não tiveram nenhum decréscimo da sua mensalidade, ou seja, não tiveram. E se nós formos olhar, eu tenho um cuidado, eu sempre disse a eles, eu vou tocar nesse assunto, fiz um requerimento, liguei para o PROCON, mas peço também que Vossa Excelência, por favor, que tenha o conhecimento nesta área, que possa nos ajudar, porque nós temos uma diminuição do custo operacional. Se os alunos não estão em sala de aula, e aqui eu vou entrar na minha área, que é matemática, que eu tenho conhecimento. Se os alunos não estão em sala de aula, há um custo operacional muito menor, que seja 10%, 15%, 20%, não sei, a gente tem que ver, e aí é importante, parece que o PROCON de Santa Catarina, juntamente com o Ministério Público, já estão olhando a questão das planilhas, e é importante que se faça esse acompanhamento das planilhas, para que se tenha, de fato, o que pode ou não pode ser, ou que deve ser repassado para os alunos. Se eu não me engano, deram 5%. A Uniaselv, se eu não me engano, deu 5%, enfim, teve outras que não deram, enfim. Mas tem que ser dado, tem que ser repassado esse desconto, porque, obviamente, o custo operacional destas faculdades diminuiu automaticamente, que se repasse a esses alunos. O que não dá é para os alunos ser cobrado mensalidade na integralidade, sendo que não estão com aulas presenciais, apenas aulas online, e, obviamente, com aulas online, o valor é bem menor. Enfim, até concedo aqui, vereador Bruno Cunha, presidente, uma parte ao vereador Caminha, para que ele possa realmente falar um pouquinho, que ele tem o conhecimento. Eu sou humilde de dizer aqui que nós temos que realmente saber quem conhece mais ou não, e nesta área do direito consumidor, ele, como o doutor César, assim, tem um bom conhecimento, sabe, obviamente, e quero que ajude, que nos ajude e ajude a estes alunos para que possam ter o encaminhamento correto, e cobrando inclusive do PROCON da nossa cidade, para que façam um olhar atencioso a este assunto. Concedo uma parte. Perfeito, com autorização do orador, uma parte ao vereador Alexandre Caminha. Vereador Gilson, como bem disse Vossa Excelência, é um tema que hoje ele assola, né, não só Blumenau, quanto o país inteiro, a questão da não prestação de um serviço, que de um certo modo, né, de uma forma até rápida, eles começaram, né, a visualizar e fazer com que esse serviço fosse executado através de teleconferências e assim por diante. E o que a gente precisa tentar analisar, vereador, inclusive saiu recentemente uma decisão da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor que não deveria ter o abatimento. Até porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Precisa ser reposta essa aula? Sim, ela precisa ser reposta essa aula. Se essa aula for reposta, como bem disse Vossa Excelência, uma conta vai fechar pela outra, né? Agora, o que precisa, na verdade, é ter bom senso. Eu acabei de receber uma nota da própria FURB, a FURB dizendo que eles estão dando um abatimento de até 50% para os acadêmicos que tiverem e comprovarem a dificuldade. Ou seja, naquelas situações pontuais, sim, é um acordo entre as partes. Mas a gente precisa discutir mais esse tema. Parabéns, Vossa Excelência. Isso será tema meu da quinta-feira. Obrigado. Obrigado, vereador. Tenho certeza que o senhor vai acompanhar e vai olhar com muito cuidado para que a gente possa fazer. Bom, o nosso trabalho continua, a gente não para, a gente está na rua conversando com as pessoas, com todo cuidado, com toda a segurança necessária, mas os problemas da cidade não param por conta da pandemia, e nós temos que ir até as ruas, conversar com as pessoas, quando nos é solicitado, para ver os problemas. Aqui, o Ari pode me ajudar, tem a sinalização na rua Gustavo Buda, na rua Antônio Hafner, aqui, líder do governo, inclusive já conversei com o planejamento para olhar, que é extremamente perigoso. A alteração que fizeram ali na sinalização do trânsito está causando acidentes. Eu mesmo vou te contar que passei um susto lá, porque as pessoas não param, a sinalização não tem uma sinalização adequada, e aqui o morador Gilmar, que mora bem ali obrigado, Ari, que mora bem ali naquela região ali, ele nos chamou e pediu para que nós fizéssemos essa intervenção, para que se fosse, primeiro ali, melhorado a sinalização, colocar um olho de gato, alguma coisa, porque quem vem no sentido que deveria, teoricamente, parar, acaba não parando. Eu mesmo acabei não parando porque a sinalização ali ela é confusa. Inclusive a sinalização no chão é confusa. Cobrei do CETERB que disse que não pode fazer se não tiver do planejamento. E o planejamento agora, parece-me que vão fazer amanhã uma visita ao local, enfim, mas peço para que agilize isso antes que aconteça um acidente de maior gravidade. Inclusive deu briga, porque o cara tinha que parar, o da frente não parou, o outro parou, enfim, tá dando confusão, e eu mesmo estive lá naquele local, e quando fui passar por ali de carro também acabei assustado com essa situação. Então está aqui, o morador nos chamou, a gente foi lá, conversou com ele e vamos tentar aqui, tenho certeza, resolver o mais rápido possível. É melhor remediar, é melhor você já se prevenir, é melhor prevenir antes que lá na frente você tenha que ter um acidente maior. Então conto com Vossa Excelência para nos ajudar. Outro impacto importante são as obras do terminal da Água Verde ali, que tem causado para os moradores locais.
né? Falta um pouquinho de capricho, acabamento nas obras, se o Ari puder fazer a gentileza. Estragam terrenos particulares, não se preocupem em consertar, ou seja, nós estamos ali, conversei inclusive com alguns engenheiros ali que vão dar olha só, isso aqui é o terreno, a forma como está sendo feita, e nós temos que fiscalizar essas obras, e eu fui chamado pelos moradores, ali pelo senhor Mário Loss, pelo senhor Charles, que estão preocupados, olha só o acabamento, nós precisamos agora fiscalizar para que quando entregue estas obras, não dê problema, ali vai dar problema, essa obra aqui, então, para de fazer, né? O prefeito fica fazendo videozinho, vereador Adriano, toda hora. É impressionante. Ele já fez uns 500 vídeos lá do terminal da Fortaleza, da Água Verde, né? Mostrando. Inclusive, essa semana acho que fez de novo. Então, quando ele for lá fazer o videozinho, ele que faça a gentileza de conversar com esses moradores que estão morando ali há mais de 30, 40 anos e conhecem todo o impacto que causa ali. Então, eu peço a gentileza, por favor, que o prefeito ou que o líder do governo vá na localidade, em vez de ficar só fazendo videozinho para jogar na internet, que vá conversar com estes senhores para entender qual é a dificuldade e para melhorar, principalmente, esses impactos que estão acontecendo devido à obra da Água Verde. Presidente, conceda uma parte ao meu colega vereador Adriano Pereira. Uma parte ao vereador Adriano. Vereador Gilson, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. É importante essa fiscalização, trazer esse assunto à tona. Eu lá atrás, ainda muito atrás, fiz uma advertência à Secretaria de Obras, ao Poder Público, fiz aqui inclusive requerimentos e alguns encaminhamentos relacionados à preocupação nessa região com as obras do terminal do Água Verde. E ainda teve algumas pessoas que quiseram distorcer o que eu falei e dizer que eu era contra a implantação do terminal, e a gente já deixa isso bem claro. Tenho certeza que nenhum dos vereadores aqui, muito menos eu, Vossa Excelência, somos contra a implantação daquilo que, a princípio, é para vir melhorar o transporte público da nossa cidade. Agora, também precisa se pensar, né, nas pessoas que ali moram, em todo mundo que fica em volta ali do terminal, porque a gente tem imagens, vídeos, tem tudo muito bem guardado do que acontecia ali nas enxurradas, e a gente tem a preocupação do que pode vir a acontecer se não estiver sendo feito realmente a coisa da forma correta, bem fiscalizada e apropriada ali, porque não adianta o terminal e prejudicar todos que estão em volta, que já residiam ali antes. Então, parabéns. Obrigado, vereador. Presidente, mais 1 minuto e 30 para concluir, por favor. Mais 1 minuto e meio. Vereador Adriano, verdade, inclusive os moradores são muito compreensivos, os moradores inclusive ajudaram muito e inclusive invadiram um terreno ali, não houve desapropriação, mas eles não importam com isso, porque eles querem de fato que tenha esse terminal sim, que é importante, ninguém é contra o desenvolvimento, nem eu, nem Vossa Excelência e tão poucos moradores que ali estão. Agora, se por uma parte os moradores foram compreensivos, que também por parte da empresa tem a compreensão de fazer aquele trabalho adequado e nós temos que fiscalizar. É nossa obrigação fazer isso. Quero aqui, rapidinho, no final, não demorando muito, mas quero agradecer aqui o pessoal da enfermagem, né? Realmente estão de parabéns, eu tenho um orgulho danado. A minha mãe trabalhou, se aposentou, na verdade, mais de 26 anos no Centro Cirúrgico do Hospital Santa Isabel. Foi de lá que ela tirou o sustento da nosso sustento, da nossa família. Então tenho um orgulho muito danado, ela fez isso com muito amor, com muito afim, inclusive várias vezes quando eu passo no Hospital Santa Isabel, as pessoas lembram com saudade dela, e lembro também de alguns amigos que trabalham ainda no hospital, que são amigos da minha mãe. Então tenho um orgulho danado a todos esses profissionais da área da saúde, que não sejam valorizados somente neste momento, esse momento difícil que nós estamos passando, mas que nós tenhamos agora a compreensão de que nós devemos valorizar, não só no dia de hoje, não só nesse período da pandemia, mas nós temos que valorizar o profissional de enfermagem para sempre, porque eles são importantes e mais do que nunca. Agora, nesse momento, a gente está vendo o quanto é importante o belo trabalho que eles desempenham pela nossa nação. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer o trabalho de todos os enfermeiros da enfermagem da nossa cidade. Obrigado a todos. Não? Então, vereador Jens Mantel é o próximo. Ele dispõe de 4 minutos. É isso, né, vereador? Vereador Adriano já falou, vereador Gilson também, vereador Ito, eu, falta o vereador Jens e depois o vereador Alexandre Matias. Vamos seguir a regra do presidente. Limpar primeiro, né? Gostaria de saudar, nesta tarde, o nosso
vice-presidente Bruno, demais vereadores, primeiro dizer da minha alegria do projeto Ora, conhecido pela região da Vila Itopava, Esforço Concentrado, que segue a todo vapor dentro do distrito da Vila Itopava, após os serviços serem concluídos em abril na Rua Saxônio. Quem receberá agora as melhorias durante este mês é a região da Rua Augusto Bauer. Em todas as transversais, a ação é coordenada pela Intendência Distrital e tem como objetivo realizar diversas manutenções em uma das regiões específicas. E o Ari tem aí as fotos. As melhorias consistem em demandas apresentadas pelos moradores, membros da Associação de Moradores e conselheiros locais do Conselho de Desenvolvimento do Distrito da Vila Itopava. Entre os serviços estão roçadas, ajardinamento, construções de passeios públicos, execução de obras de drenagem, patrulhamento, colocação também de macadame e alargamento de trechos das vias. Eu quero cumprimentar o intendente da Vila Itopava, mais uma vez, por esta demanda que vem atendendo a região, também que dá acesso a Luiz Alves, enquanto que o governador fica gastando dinheiro, antecipando pagamentos. Com certeza essa via que dá acesso a Massaranduba e Luiz Alves, precisaríamos desses recursos necessários para que nós pudéssemos ter lá um asfaltamento. Mas, enquanto isso, se apura os dados lá em Florianópolis, nós vamos continuar fazendo nossa parte. E por isso, cumprimento o Índio e toda a sua equipe por esta grande obra que está acontecendo. Senhor presidente, eu tenho 10 minutos e eu só recebi 4. Perfeito. Quantos minutos você gostaria, vereador? Mais 6. Mais 6, já que os vereadores passaram, né? Os vereadores estavam presentes, então a gente possibilita esse tempo. Muito obrigado. Eu gostaria aqui também, senhor presidente, falar sobre o Dia Internacional da Enfermagem e também do enfermeiro. E vários edis desta casa, nesta tarde, já se manifestaram, quando nós lembramos esta data tão importante, que é o Dia Internacional do Enfermeiro e da Enfermagem. Não importa a idade da pessoa, a situação ou lugar, o profissional da enfermagem está sempre lá. Seja na pandemia, eles também estão na linha de frente do combate do novo coronavírus. Hoje, todas as homenagens e o reconhecimento, não somente nesta data, quando nós a lembramos, mas todos os dias, quando nós precisamos desses profissionais, estão lá para servir. Gostaria, senhor presidente, nesta tarde, esse projeto que já tramita nas comissões, hoje passou pela Comissão de Finanças, falar principalmente do projeto que eu entrei a pedido de algumas pessoas, principalmente para quem precisa deixar o seu carro aqui no centro da cidade. É o projeto que autoriza a concessão de estímulos para que a prefeitura, juntamente com esse empreendedor, possa oferecer algo que interessa para que ele possa também empreender aqui na nossa cidade. E nesse projeto, senhor presidente, nós estamos aqui primeiro fazendo um teste para ver se existe possibilidade de já fazer aqui no centro. Quem sabe, depois nos bairros que estão mais próximos do centro da cidade, ou até próximos aos terminais de ônibus que estão sendo construídos, seja na Água Verde, seja também na Itopava Central. Que possamos ter pelo menos um período de 10 anos para a construção de edifício garagem na área compreendida entre Alameda, Rua Paulo Zimmermann, Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, Rua 7 de Setembro, inclusive. São vias que, pelo menos, nós entendemos que são importantes para que as pessoas que vêm, não só a trabalho, mas também para resolver alguns problemas, ou seja, para as compras na 15 ou no shopping,
possa encontrar também este empreendedor para que nós possamos oferecer a ele estímulos para que ele possa também, nos próximos 10 anos, ser isento, seja no IPTU ou seja também no ISS. É uma forma que este parlamento possa estar contribuindo também nesse momento difícil, onde todos estão aí enxugando, está todo mundo aí não sabendo o que fazer, mas quem sabe seja uma forma para que nós possamos viabilizar novos empreendimentos na nossa cidade e oferecer também um estacionamento seguro aqui na nossa cidade. 2 minutos e 45 segundos, senhor presidente, eu destino ainda para o nosso líder do governo. Obrigado pela atenção. Nesse momento, chamo o líder de governo, o vereador Alexandre Matias, que dispõe de 7 minutos. 7 minutos para a realização da sua fala. Acho que não. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, público que nos acompanha nesse momento pela TV Legislativa. Eu gostaria de iniciar o pronunciamento hoje, senhores, enaltecendo aqui a postura do nosso prefeito Mário Hildebrand na condução dos trabalhos enquanto chefe maior do Executivo Municipal no combate ao coronavírus. O prefeito Mário, desde o início de toda essa pandemia, sempre se mostrou um gestor público proativo, se antecipando aos problemas, sempre buscando criar ferramentas e mecanismos para que a Prefeitura, o Executivo Municipal, pudesse combater da melhor maneira possível, através do diálogo, através da informação, essa pandemia que pegou todos de surpresa. E tem feito isso diariamente através das suas lives, em que ele, de forma extremamente transparente, repassa à nossa comunidade as informações fidedignas do momento atual que estamos vivendo no combate ao Covid-19 e ao coronavírus. Senhores, não é um momento fácil. Ser gestor público é tomar decisões e, como algumas vezes a gente fala aqui nessa tribuna, ser engenheiro de obra pronta é fácil. Difícil é, naquele momento de dificuldade, se tomar as medidas, as decisões necessárias. E com toda certeza o prefeito Mário tem feito o seu papel de gestor público, tomando as decisões necessárias para que a cidade de Blumenau apresente os índices que vem apresentando, baixos, mas que, obviamente, nos solidarizamos até o momento com essa notícia de, infelizmente, 3 pessoas em óbito aqui no nosso município. Tudo isso porque, no momento certo, no momento de dificuldade, as decisões foram tomadas de forma assertiva. E é isso, senhores, que nós precisamos na condução de um momento tão delicado quanto esse que nós estamos vivendo. Em contramão de tudo isso, nós temos um governo do Estado que já não bastasse a dificuldade de combate à pandemia, já não fosse trágica todo esse momento que nós estamos vivendo com relação à saúde pública no nosso Estado, não fosse a questão econômica que, em função do lockdown, do distanciamento que foi imposto, obviamente, vem acontecendo no nosso Estado, nós estamos passando por um momento de crise política que, no meu ponto de vista, sem precedentes. Uma crise política sem precedentes assola o nosso Estado de Santa Catarina, nesse momento tão crítico, onde nós precisaríamos, obviamente,
de um cenário político favorável para superarmos todas essas dificuldades, seja no âmbito econômico, seja no âmbito da saúde pública. Então, lamentar que mesmo com todas essas dificuldades, ainda assim, nós tenhamos que passar por um momento traumático como esse. Traumático, mas necessário, justamente para apontar a realidade, a verdade e o que os fatos efetivamente que aconteceram com relação a todas essas denúncias que foram noticiadas na imprensa de todo o Estado e até nacional. E lamentar mais uma vez a postura do nosso governador Carlos Moisés, que fez duras críticas, pasmem, aos meios de comunicação, querendo justificar de que a imprensa tinha sido muito dura com os fatos. Senhores vereadores, é lastimável que o chefe máximo do Executivo Estadual tenha essa postura e esse pensamento. Nós precisamos, sim, da imprensa para noticiar o que é verdade. E o que seria de nós se não tivéssemos a imprensa para transparecer todas essas informações que nós estamos recebendo? Vi hoje pela manhã o depoimento do responsável pela Controladoria Geral do Estado, em que ele claramente diz que houve interferência do chefe de gabinete do governo do Estado na escolha e no processo de dispensa de licitação, não só da questão da compra dos respiradores, mas também num outro processo de compra de EPIs, num valor aí mais ou menos de 70 milhões. Então são denúncias extremamente graves que a nossa Assembleia Legislativa já está apurando, seja com a CPI já instaurada e que iniciaram, se não me engano, os trabalhos no dia de hoje, como também na análise, que também, se não me falha a memória, já são 2 os pedidos de impeachment do governador Carlos Moisés por improbidade administrativa. Concedo uma parte ao vereador Alexandre Caminha. Com autorização do orador, uma parte ao vereador Alexandre Caminha. Parabéns, vereador Alexandre Matias, quando fala desse tema, e eu aqui já usei a tribuna algumas vezes para falar algo que irei repetir mais uma vez. Isto chama-se brincar de política. Quando uma pessoa que tem uma boa índole, até então, né, é o que se fala, tem a intenção de sair governador do Estado de Santa Catarina, sem sequer ter conhecimento de como se faz uma licitação para aquisição de um lápis, acaba brincando de política e fazendo isso que está acontecendo com o Estado de Santa Catarina. Ou seja, somos matéria nacional, internacional, é uma vergonha. Brincar de política, isso não se faz. As pessoas precisam estar preparadas para isso. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, vereador Caminha. Concedo uma parte também ao vereador Ientes Manton. Também com autorização do orador, a parte concedida ao vereador Ientes. Cumprimento mais uma vez o líder do governo. É lamentável, líder do governo, quando nós tínhamos no processo 3 blumenauenses, no último processo eleitoral envolvido, podíamos ter lá um governador blumenauense ou um vice-governador blumenauense, e nós temos que assistir como este. E pasmo, seu líder do governo, quando vejo o líder do governo, até então, ano passado, entrar com o impeachment, a coisa está feia. Verdade, vereador Ientes. O momento da dificuldade política do governo do Estado é tanto que os 40 deputados, né, entraram com a solicitação aí de CPI e, enfim, que seja efetivamente investigado e que os culpados sejam punidos diante do rigor da lei. Da mesma forma, eu gostaria rapidamente de fazer um apelo à comunidade que se utiliza do Parque Ramiro Ridger. Nós precisamos ter a consciência de que o Parque Ramiro Ridger é o maior equipamento de lazer da cidade de Blumenau. Mas que, neste momento de pandemia, nós precisamos ter a cautela, a responsabilidade
de utilizá-lo dentro do regramento imposto pela Prefeitura Municipal de Blumenau, que é o uso obrigatório da máscara. Se você for utilizar o Parque Ramiro Hidger, é obrigatório o uso da máscara, e digo isso porque os servidores que estão lá, justamente para orientar a comunidade da dificuldade, enfim, dos perigos do contágio do coronavírus, estão recebendo fortes críticas e até estão sendo xingados pela população que não quer usar máscara, senhores vereadores. Então, pasmem, nós estamos num momento extremamente delicado de combate ao coronavírus. O Parque Ramiro Hidger foi liberado para que a comunidade tenha esse equipamento de lazer à disposição dentro desse regramento, sem a possibilidade dos esportes coletivos, sem a possibilidade de utilização do playground, também que não seja possível levar os pets nesse momento, que seja exclusivamente utilizada a pista de caminhada, de corrida e também a pista de ciclismo, mas com o uso obrigatório da máscara, e que nós tenhamos o bom senso, tenhamos o discernimento de que a utilização da máscara também para a atividade física é de suma importância para nos resguardar e resguardar também a coletividade. Na tarde de hoje seria isso, e por último, rapidamente, antes que eu me esqueça, né, também mandar um grande abraço, um beijo no coração. Hoje é aniversário da minha filha, completa 2 aninhos, né, e também desejo aí para ela muita felicidade, que Papai do Céu continue abençoando a ela sempre. Obrigado. Obrigado, vereador Alexandre Matias. Com o fim dos pronunciamentos, peço só a gentileza de todos, conforme solicitado aqui pelo vereador Ito, é um voto de pesar à família do senhor Albino Pollermann. Peço a todos aqui, né, em pé, em homenagem aqui a esse voto de congratulação, 1 minuto de silêncio. Perdão, apenas corrigindo aqui, não era um voto de congratulação, mas um voto de pesar. Nada mais havendo ao tratar, eu encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 14 de maio de 2020, na quinta-feira, às 15 horas, neste plenário. Agradeço a atenção de todos os servidores, a população e os colegas vereadores. Uma ótima tarde a todos. Obrigado.